Agora 1h06. Olha só, pessoal, mais 4 mulheres acusam o ex-presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil em Minas, Gilberto Silva, por importunação sexual. Ele já havia sido alvo de denúncia de outra advogada. A Polícia Civil abriu o inquérito para investigar o caso e a Ordem dos Advogados do Brasil também vai fazer uma apuração interna. Nesse domingo, as mulheres contaram detalhes dos casos durante uma coletiva de imprensa. Uma das vítimas disse que o ex-presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB tentou agarrá-la à força numa festa. Outra vítima disse que foi elogiada em excesso e chamada de gostosa pelo advogado durante um congresso, o que a deixou constrangida. E esse assunto reacendeu muito, Alessandra, essa história envolvendo assédio, né? Pois é, esse caso a gente tem acompanhado, né, aqui pela Itatiaia, e a gente quer discutir agora o assédio. Afinal de contas, você sabe o que é o assédio? O que configura esse crime? Como é que a vítima deve agir? Quais as formas de denunciar? Para falar sobre esse assunto, a gente conversa aqui no Itatiaia agora com o advogado criminalista e membro do Instituto de Ciências Penais, Négis Rodarte. Boa tarde, doutor. Obrigada por falar com a gente. Boa tarde a todas, a todos. É uma alegria poder estar contribuindo nesse debate com esse tema tão relevante e tão atual que traz uma preocupação de uma forma geral a toda a comunidade. Doutor, boa tarde para o senhor. O que configura esse crime de assédio? Como que a gente consegue, como é que a mulher consegue, em via de regra, identificar esses sinais, hein? Coincidentemente, este ano, o crime de assédio sexual previsto em nosso Código Penal, no seu artigo 216-A, está completando 20 anos. Pois não, mas em que constitui esse crime? Esse crime pressupõe a existência de uma relação laboral entre o agente e a vítima, em que o agente, o seu autor, usa a hierarquia ou ascendência de seu cargo, emprego ou função com a finalidade de obter algum tipo de vantagem sexual, seja até mesmo um simples beijo. Entendi. Doutor, quando não há essa relação laboral, né, entre vítima e autor, por exemplo, a gente vê casos acontecendo na rua, casos acontecendo dentro do transporte público, aí configura uma outra penalidade que é a importunação sexual, é isso? Perfeitamente, o nosso Código Penal descreve vários tipos penais de assédio. Nós temos o assédio, a importunação e até mesmo o estupro. Havendo esse assédio nas ruas, nos meios de transportes ou em outro contexto, vai classificar sim, vai caracterizar sim o crime de assédio sexual, que não só, como também a importunação sexual, ou seja, aquele que pratica contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso, com o objetivo, com o fim de satisfazer a própria lasciva ou de terceiros. Ô, doutor, vamos tentar ser didático para alguém que está passando por isso agora. Como é que a vítima deve agir? Há uma forma de coletar provas, por exemplo, que possa ajudar na denúncia, que a denúncia fique mais forte, com mais musculatura? Eu vou agora abordar nesta pergunta sobre o crime de assédio sexual. Ora, desde que sejam provas legítimas e mensagens de WhatsApp, áudios de alguma mensagem também encaminhada, seja através de qualquer tipo de rede social, caracteriza sim meio de prova lícito para a demonstração e comprovação do alegado. Nós temos também, e isso é muito comum, a prova testemunhal, mas temos ainda uma orientação mais adequada e prudente quando se trata de mensagens através de aplicativos. Levar o seu celular até um cartório e redigir uma ata notarial é uma possibilidade de dar ainda mais credibilidade à versão ali apresentada pela vítima. Mas não sendo possível, basta apresentar o celular à autoridade competente.
Ô, doutor, e como é que deve ser feita essa denúncia? A gente falou aí um pouco sobre o que é o crime, a diferença de um para outro, né? Como que a pessoa identifica isso e coleta provas. E essa denúncia é feita onde? Direto na polícia? E aí Polícia Civil ou Polícia Militar? Como é que funciona? Esses tipos penais, esses crimes, assédio sexual, importunação sexual, são crimes de natureza incondicionada. Ou seja, basta a vítima, aquela pessoa que se sentiu ofendida, levar estes fatos a conhecimento do delegado de polícia, do representante do Ministério Público, de um promotor de justiça, redigir um boletim de ocorrência. Essa investigação haverá de ser levada adiante para comprovar e demonstrar se ocorreu o crime ou não e ser analisada em um outro momento pelo Poder Judiciário. Ok, nós conversamos aqui no Itatiaia Agora de hoje com o advogado criminalista e membro do Instituto de Ciências Penais, Négis Rodarte. A gente falou um pouquinho aí sobre essas questões que envolvem o assédio sexual e também a importunação sexual. Doutor, muito obrigado pela gentileza de atender a Itatiaia na tarde de hoje. Boa tarde para o senhor. Estou sempre à disposição, mas devemos ressaltar ainda que para qualquer tipo de denúncia há de ser ter muita responsabilidade em decorrência das consequências graves que poderão advir. Tá certo, doutor. Muito obrigada, gente. E aí, retomando o caso que a gente falou no início, né? Tem inclusive um posicionamento, Júnior. Tem, pois é. A gente falava dessas advogadas, né? Dessas mulheres que foram assediadas, foram importunadas sexualmente. Em nota, o escritório que representa o advogado acusado informou que está tomando conhecimento de todos os acontecimentos relatados acerca da pessoa e já está tomando todas as medidas necessárias, inclusive em face da presidente e da vice-presidente da Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher da OAB Minas por uso indevido do cargo. Enfim, está acompanhando o caso, basicamente isso que diz a nota do escritório que representa o advogado. Importante dizer, gente, sobre assédio, essa discussão que a gente está fazendo aqui, que informação é a arma, né, do momento. A gente precisa estar, nós mulheres principalmente, informadas sobre que crime é esse, como que ele acontece, quais que são as peculiaridades para fazer a denúncia. Acho que você, mulher que está me ouvindo, sabe nesse momento que é uma situação pela qual você já pode ter passado no ônibus, ou na rua, ou dentro de casa, ou no trabalho. Então, o importante é ficar atenta e denunciar, porque tem uma mensagem, inclusive, que a Polícia Civil Militar tem passado, que é não se cale, né? A gente só muda a situação também denunciando. Claro que é preciso que homens mudem a postura, mas nós mulheres precisamos denunciar, então não se cale.